Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui nessa segunda-feira, dia 4 de agosto, começando o mês vocacional. E hoje, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, dia do sacerdote. Então, desde já, as nossas orações, o nosso amor, o nosso carinho por tantos sacerdotes queridos, amigos da Divina Luz, nossos párocos. Vamos colocar cada um deles nas nossas orações nesse dia de hoje. E nós estamos começando o mês de agosto e já nesse mês vocacional vem essa reflexão para cada um de nós. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, aqui na oração da manhã. Vamos meditar sobre um homem que não quis fazer a vontade de Deus, por várias questões, por vários conflitos internos, mas nessa palavra hoje nós vamos meditar no livro de Jonas. Então pega a palavra de Deus e acompanhe conosco. Mas antes de ler a palavra, vamos juntos clamar a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Vem falar, Senhor, conosco. Vem falar dentro dos nossos corações. Estamos aqui, ó Pai, sedentos da tua palavra, sedentos de ti. Vem, nos inebria, nos aquece, nos enche do teu Espírito, Senhor. Dai-nos o discernimento daquilo que o Senhor deseja falar para nós. Que não sejamos confundidos pelos nossos adversários, mas que sejamos iluminados pela tua divina luz, pela tua graça. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia, abençoa a nossa família, as nossas atividades, e que seja um dia de alegria da parte do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus e abrir no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Repito o que falei no começo, mês vocacional começando e muitas propagandas, muitas divulgações acontecem sobre a vocação. Qual é a vocação? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? E ainda dentro do meu chamado, dentro da minha vocação, eu que já discerni, que já vivo uma vocação, qual é a vontade de Deus ainda para a minha vida dentro dessa vocação? Se eu ainda não descobri, se eu ainda estou naquele processo de descoberta, de entendimento, onde eu preciso que o Senhor venha me elucidar, venha me mostrar o caminho, qual é a vontade dele para mim? Qual é a vontade de Deus? Muitas vezes nós rezamos no Pai Nosso, né? Pai Nosso, estás no céu, e em algum momento nós vamos dizer durante a oração, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Mas qual é essa vontade? E será que de fato eu estou aberto para viver a vontade de Deus na minha vida? O Salmo 39 vai dizer para nós, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, nesse momento, abra o seu coração para que o Senhor já comece a falar com você, para que você já comece a se abandonar nas mãos do Senhor, para que a água viva do Espírito Santo seja derramada sobre você, para que de fato você comece a entender os desígnios do Senhor para a sua vida. Amém? Então vamos ler juntos. Jonas capítulo 1, versículo 1.
Nós vamos ler aqui sobre a desobediência do profeta Jonas, aquele que não quis fazer a vontade de Deus. Versículo 1 diz assim, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nesses termos: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, para longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu Deus e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se ele se lembra, talvez, de nós e nos livre da morte. Eu não vou falar a palavra do Senhor porque a gente vai voltar aqui na leitura, continuar no livro de Jonas. Meus irmãos, nós estamos aqui, o livro de Jonas fala desse homem que era um profeta do Senhor. Quem é um profeta? Aquele com quem Deus fala. Um profeta é aquele que anuncia a verdade e aquele que vai denunciar aquilo que não é do Senhor. Aquilo que é contra os mandamentos, contra a lei do Senhor. E nós conhecemos, alguns de nós, talvez você não conheça, você está conhecendo hoje essa história, essa passagem bíblica sobre Jonas. Continua aqui conosco. Jonas foi esse profeta que Deus manda ele para uma direção. Ele envia Jonas para Nínive porque ele quer que Jonas proclame para aquela cidade o arrependimento. Deus pede para que ele fale com aquela cidade que eles precisavam se arrepender, porque se eles não se arrependessem, Deus ia destruir aquela cidade. Assim como ele já havia feito há tempos atrás com Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por causa da sua maldade, porque viraram as costas para Deus. Tudo aquilo naquela cidade era abominável, aquelas cidades era abominável aos olhos do Senhor. Então, Deus envia o fogo, destrói aquelas cidades. E ele pede para que Jonas vá até Nínive para avisar para essa cidade se arrepender, porque caso contrário, todos também iriam perecer. Só que Jonas não vai. Jonas não cumpre a vontade de Deus. Jonas vai na direção de Tarsis para fugir do Senhor. Ele desce a Jope, ele paga a passagem, para o capitão do navio, ele embarca naquele navio para longe da face do Senhor, para um lugar, para uma cidade onde Deus não habitava, onde ninguém naquela cidade ouvia falar de Deus, onde ninguém queria saber de Deus, e aí Deus não ia aparecer para ele lá. Deus não ia falar com ele naquele lugar, então ele estava fugindo da vontade do Senhor. E por que ele estava fugindo da vontade de Deus? Aqui vai dizer para nós, no versículo 1, que ele era filho de Amate. Amate, o nome do pai de Jonas, significa verdade. Jonas é o filho da verdade. Aquilo tudo que ele aprendeu enquanto menino, os mandamentos, a lei de Deus, a vontade do Senhor. E o que ele aprendia com isso? Que aqueles que não cumprem a vontade de Deus precisam perecer, precisam ser condenados. Aqueles que estão indo contra a vontade de Deus não têm salvação. Para esses não há salvação. E essa era uma verdade que Jonas carregava dentro dele, e até mesmo Deus dizendo para ele: eu quero que você vá salvar esse povo. É o meu povo. E Jonas não quer, Jonas não vai, porque havia algo dentro dele que fazia com que ele discordasse da ordem de Deus, da vontade de Deus. Ele pensava: isso vai contra os meus princípios, isso vai contra aquilo que eu aprendi, eu não vou falar com esse povo não merece salvação. Veja, quantas vezes nós não fazemos a vontade de Deus porque nós não concordamos com aquilo que Deus está pedindo para nós. Renúncias precisam ser feitas e muitas vezes é muito mais do que você deixar casa, pai, mãe, trabalho.
Porque algumas pessoas dão graças a Deus quando precisam sair de casa. Muitas pessoas até aproveitam a vocação para ficar longe da família, e também não é isso que Deus quer. Muitas pessoas querem embarcar numa vocação como fuga, porque ali é um lugar onde eu não vou ter problemas. Engana-se. Em todos os lugares você vai ter problema. Tem gente que vai para a igreja, foge para a igreja e fala assim, vou para a igreja porque aqui eu não vou ter problema. Vai sim. E aí, se você for com esse pensamento, na primeira situação que acontecer ali, na primeira tempestade, você vai querer pular do barco, porque você vai falar, não vim aqui para isso. Vim aqui procurando paz, vim aqui procurando... Claro que estar na presença de Deus é um lugar de descanso para nós. O Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Estar na presença de Deus é a maior graça que nós podemos ter. Mas nós vamos lidar com pessoas dentro da igreja. Nós vamos lidar com pessoas com diferenças, com idades diferentes, com vivências diferentes, com educação diferente, com maneira até mesmo de professar a fé de uma maneira diferente, ainda que dentro da mesma igreja. Espiritualidades diversas, maneiras de proclamar a sua fé de maneira diferente. E muitas vezes nós não concordamos com isso. Mas ainda assim, muitos vão seguindo. Agora, quando bate no ego, no orgulho, na vaidade, na soberba, muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para a vontade de Deus. Deus está dizendo, eu quero que você faça isso aqui. E aí, não ouvi. Mas é para você fazer a minha vontade. Não agora, não hoje, não com essa pessoa. Vai lá e reconcilia com essa pessoa, se reconcilia com essa pessoa. Não hoje, não agora. Ele não merece, ela não merece. Vá lá e anuncia a minha palavra para aquele povo, para aquela cidade, para aquela paróquia, para aquela pastoral, para aquele movimento. Não, para esse povo não. Esse povo não merece. Vai lá e se dedica dentro dessa comunidade. Não. Acho muito legal. Gosto muito da Divina Luz. Mas só para participar do grupo de oração, não sei. Entrar, conviver com aquelas pessoas? Não. Mas eu vou ter que deixar coisas que eu gosto de fazer? Eu vou ter que deixar meus hábitos, as minhas bebedeiras, os meus vícios? Não. Deus vai nos pedindo coisas e muitas vezes nós não queremos deixar. A vaidade, o orgulho, a soberba vão imperando dentro do nosso coração e muitas vezes nós queremos pegar um navio e partir numa direção contrária. Fugimos de casa, fugimos das pessoas, fugimos de Deus, mas nós não conseguimos fugir do Senhor. Não conseguimos fugir de nós mesmos. Nós não podemos fugir daquilo que há dentro de cada um de nós. Não podemos fugir da nossa essência, da nossa identidade, de filhos e filhas amados do Senhor. E ainda que Jonas pensasse que ia para alguma outra cidade, que lá ele ia se esconder de Deus, que ele não queria ouvir falar de Deus, mas ele era um profeta, ele era um homem escolhido e Deus iria falar com ele. Pois bem, ele entra nesse navio, ele vai até o porão, ele fica dormindo lá embaixo, lá no porão, num lugar seco, escuro, sem vida, fugindo das pessoas, do contato das pessoas. Vem uma grande tempestade, aquele navio está ali em alto mar, as pessoas começam a tirar as bagagens, as coisas de dentro do navio, porque pensaram, esse navio vai naufragar, vamos tirar o peso, vamos tirar o que está sobrando. E ao mesmo tempo, cada um clamava ao seu Deus. Muitos pagãos naquele navio, cada um clamando ao seu Deus, naquilo que acreditava. Então o capitão chega até o porão, olha Jonas ali dormindo no meio daquilo tudo e fala, dorminhoco, como é que é? Você não vai fazer nada não? Então todo mundo aqui no desespero, você vai dormir. Mas ele sabia por que estavam acontecendo todas aquelas coisas. As pessoas começam a perguntar para ele, quem é você? De onde você vem? Qual é a sua raça? Qual é a sua cidade? Qual é o seu povo? Porque era o único estranho que ainda não tinha se manifestado no meio de todas aquelas pessoas. E olha o que vai dizer depois, lá no versículo 11. Disseram assim para Jonas, que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós?
porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu, a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Olha que forte. Jonas sabia muito bem quem ele era. Jonas tinha certeza da sua identidade. Eles perguntam para Jonas, o que a gente precisa tirar do mar, do navio, jogar no mar, para que essa tempestade pare? O que a gente precisa fazer? Então Jonas vai dizer, sou eu. Pode me lançar no mar, que quando vocês me lançarem a tempestade vai parar. Sou eu a causa dessa tempestade. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos reconhecer que nós somos causadores de tempestades. É difícil isso pra caramba, né? Muita coisa. É difícil a gente reconhecer que há orgulho dentro de nós, que há vaidade dentro de nós, que há inveja dentro de nós. Ah, mas eu não tenho isso não. Todos nós temos. Somos meros pecadores, seres humanos, frágeis, suscetíveis. Temos as nossas paixões, as paixões da carne. Nós vamos sendo levados por tantas seduções nesse mundo. O inimigo está à nossa volta a todo momento, nos seduzindo através de pequenas coisas, de sutilezas, pequenos presentes, músicas, doces, falsas amizades, ofertas de trabalho, muitas seduções. Coisas que vêm para nos fazer perder tempo, coisas que vêm para nos trazer perturbação, agitação ou uma falsa alegria, uma alegria que não é de Deus. E muitas vezes nós vamos sucumbindo a essas seduções. E em outros momentos, nós vamos ficando paralisados com os nossos próprios achismos, com a nossa própria verdade, com aquilo que nós colocamos como centro da verdade e como se não houvesse outra. Mas existe Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, mergulhe nos átrios do Senhor, entre nos átrios do Senhor, peça para Ele te dizer, Senhor, qual é a tua vontade para mim? E ainda que essa vontade me custe, eu quero fazer, eu quero cumprir. Ainda que não seja aquilo que eu esperava, talvez não fosse essa direção para a minha vida que eu esperava, talvez não fosse esse momento. Mas, Senhor, eu tenho tantas outras preocupações, tantas expectativas, tantos planos, mas aí Deus vai e te surpreende. Ele te surpreende com uma gestação, Ele te surpreende com uma nova proposta de trabalho, uma nova carreira, Ele te surpreende com um relacionamento, e aí você fala assim, talvez você esteja solteiro, mas aparece alguém diante de você e você fala assim, mas não era agora que eu estava pensando em namorar e me relacionar. Primeiro eu pensei em terminar minha faculdade, primeiro eu pensei em mudar de emprego, primeiro eu pensei em morar sozinho, morar sozinha, mas aí apareceu essa pessoa agora, Senhor, não era isso que eu estava imaginando. Mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e Deus nos surpreende. Há uma gravidez inesperada, mas se é dentro do seu casamento, Deus está abençoando e dizendo para vocês, eu quero que vocês vivam um novo tempo. Por que não pode ser um tempo feliz, fecundo, abençoado? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Da mesma forma, abriram as inscrições para o Vocacional Divina Luz. Mas agora, Senhor, eu ainda não posso, eu ainda não tenho tempo para me dedicar a uma vocação. Eu vejo o pessoal da Divina Luz, está lá no canal no YouTube, segunda, terça, quarta e na sexta. Tem oração da manhã, terça da misericórdia, grupo de oração, e tem missão, e eles estão para lá e para cá. Assim, eu não tenho tempo para isso tudo não. Há um tempo para cada coisa, há um tempo para cada coisa, e é um passo de cada vez. Não pense você que se inscrevendo no Seja Luz, que é o nosso encontro vocacional, que você vai fazer um retiro de um dia, no dia 5 de outubro, que você vai sair dali com uma agenda cheia de compromisso. Não, mas você vai sair com o seu coração irrigado, cheio do amor de Deus, cheio da verdade de Deus para você, para que você possa começar um novo tempo na sua vida. Como vai ser? Não podemos dizer.
É um tempo de intimidade seu com o Senhor, para que você possa, durante esse caminho vocacional, germinar para dar muitos frutos ao longo da sua vida. Então, muitas vezes nós fazemos como Jonas, queremos ir para uma outra direção, mas no fundo nós sabemos quem somos, nós sabemos a nossa identidade. Você sabe lá no fundo do seu coração quem você é, um filho amado, uma filha amada do Senhor. E que ainda que você descubra que você tem fraquezas, Deus quer fortalecer as suas potências, o seu lado positivo, aquilo que você tem de bom, as suas virtudes. E dia a dia Ele vai fazer com que você rompa com aquilo que é negativo. Dia a dia Ele vai te dar a força que vem do alto, a força que vem do Espírito Santo, para que você possa romper com os seus caprichos, com os desejos, com a vaidade, todos nós. O que precisamos? Nos abandonar nas mãos de Deus e entender o projeto dele para a nossa vida, a vontade dele para a nossa vida. Nós vamos saber de cara? Não, talvez sim, mas nós vamos entender de verdade durante o processo. Quando Deus chamou Moisés na sarça, ele falou: Moisés, Moisés, aquela sarça queimava, não os consumia. Moisés, Moisés, e ele contempla o extraordinário e Deus começa a falar para ele: tira as sandálias dos teus pés porque esse lugar é santo. E então ele começa a dizer para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu vi a aflição do meu povo e eles clamaram a mim. Então agora eu te envio para libertar o meu povo do Egito. Vai até o faraó, eu te envio e eu estarei contigo. Meus irmãos, ele chama e ele já designa a missão a Moisés. Moisés achava que não estava pronto. Moisés fala: ah, Senhor, chama outro. Eu não estou pronto, eu não estou pronto. E repito, ainda que você que está já nos acompanhando aqui, que já seja alguém que viva a sua vocação matrimonial, a sua vocação leiga, o seu trabalho, que também é uma vocação, a profissão que Deus te deu, você que já é membro da comunidade Vida na Luz, você que já é um vocacionado, você que já está vivendo isso, nós ainda precisamos entender qual é a missão de Deus para nós. E essa missão, ela pode ser também, nós podemos vivenciar vários tipos de missão, né, dentro de um chamado, dentro de uma vocação. Você cumpre uma missão, depois Deus vai e te dá outra, porque na verdade vai sendo continuidade da primeira. Então Deus quer apenas um sim, apenas a nossa resposta. Jonas aqui, por mais que ele tivesse buscado uma direção contrária, ele sabia quem ele era e ele conhecia a Deus muito bem. Depois a gente vai ver nos capítulos seguintes que Jonas vai parar lá no ventre do peixe. Eles jogam Jonas no mar, no fundo do mar, vem um grande peixe, o engole e ele fica no ventre daquele peixe durante 3 dias, 3 noites, mas é o tempo suficiente para que ele possa orar a Deus, clamar a Deus. Então no capítulo 2 vai falar sobre toda essa aflição, né? Ele começa dizendo, capítulo 2, versículo 3, em minha aflição invoquei o Senhor e Ele me ouviu. E ele continua clamando a Deus, quando desfalecia minha vida pensei no Senhor, minha oração chegou a vós no vosso santo templo. Ele sabia que Deus o escutava. Então ele clama a Deus. Depois então a palavra do Senhor, quando ele sai do ventre do peixe, depois a palavra do Senhor é dirigida a Jonas pela segunda vez, como vai dizer no capítulo 3. E então Jonas se põe a caminho de Nínive e vai por toda a cidade anunciando: arrependam-se, convertam-se, porque Deus vai destruir essa cidade. Ele vai falando: daqui a 40 dias Nínive será destruída, Nínive será destruída. Então o que acontece com aquele povo a partir daquele anúncio de Jonas? O povo se arrepende, o povo começa a fazer jejum, eles se vestem de sacos, como era naquela época, né? Em sinal de penitência, de arrependimento, batiam no peito, se cobriam de sacos, fazem jejum, clamam a Deus. Todos aqueles que clamavam por vários deuses param de clamar aos outros deuses e clamam unicamente a Deus. Eles pedem a Deus a misericórdia, eles falam do arrependimento dos seus pecados. Então, aquela missão de Jonas era salvar o povo daquela cidade. O povo precisava se arrepender. E vendo Deus o arrependimento daquele povo, Deus
aplaca sua ira e não fere a cidade de Nínive. Aquele povo é salvo, aquele povo é convertido. Aquele povo que era um povo pagão, Nínive era uma cidade violenta, era uma cidade de prostitutas, meretrizes, de muitos deuses, de muita violência. E aqueles homens, por quem Jonas não dava nada, eles se arrependem. Aqueles homens que para Jonas deviam ser todos condenados, eles foram libertos de todo aquele mal. Eles foram abençoados, tiveram uma oportunidade de uma vida nova. Meu irmão, minha irmã, não nos cabe julgar aqueles a quem Deus quer salvar. O que nos cabe é fazer a vontade de Deus. Talvez Deus esteja te chamando para que você seja um valente guerreiro, uma valente guerreira dentro da sua própria casa. E pessoas que você acha que não têm condição de se salvarem, de se converterem, Deus quer que você seja esse sinal de luz aí dentro da sua casa, lá dentro do seu trabalho. Pessoas com quem você convive e que você fala assim, meu Deus, não é possível essa pessoa viver desse jeito. Mas Deus te colocou lá para quê então? Para ser essa luz. A luz que liberta das trevas. Então Jonas vai reclamar com Deus. No capítulo 4, Jonas começa a reclamar com Deus. Ele vai dizer para Deus, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer porque o Senhor é bom, é compassivo, é cheio de bondade. E aí eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor ia salvá-los. E era isso que eu não queria que acontecesse, porque Jonas tinha o seu orgulho. O seu orgulho. Bateu de frente com Deus, reclamou com Deus. Ele pede para morrer. Aí ele vai, se deita e aí Deus vai dizer aqui no capítulo 4, a partir do versículo 5, vai dizer: Jonas saiu da cidade, fixou-se a oriente da mesma cidade, fez uma cabana para si e lá permaneceu, à sombra, esperando para ver o que aconteceria àquela cidade. O Senhor fez crescer um pé de mamona, que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo do seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. E Jonas fica injuriado com Deus porque Deus secou a mamona. E aí ele fala, é justo você fazer isso com ela? E Deus fala assim, mas é justo você ficar assim? Você tem motivo para ficar assim por causa de uma mamoneira? Aí ele, eu tenho motivo sim. E aí Deus fala para ele, você se preocupou tanto com uma mamoneira que nasceu num dia e morreu no outro? E eu não posso me preocupar com um povo, com milhares e milhares de pessoas que não sabem, ele vai dizer depois aqui, eles não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E uma inumerável multidão, eles são uma inumerável multidão de pessoas, de animais. Por que eu não posso ter compaixão dessa cidade? E assim se encerra o livro de Jonas. Então, meu irmão, minha irmã, esse livro se encerra com uma reflexão, não com uma resposta de Jonas. Talvez você tenha ficado até aqui esperando eu te dar uma resposta. Como eu posso fazer a vontade de Deus? Eu não posso te dar essa resposta. No livro de Jonas não termina com uma resposta, mas com uma reflexão. É certo? É justo? É necessário? O que eu posso fazer para cumprir a vontade de Deus na minha vida? Será que as minhas revoltas, elas têm fundamento? Será que esses meus questionamentos têm fundamento? Será que a minha fuga tem fundamento? Será que eu estou querendo ficar dentro de um navio para fugir da vontade de Deus, para ir para um lugar bem longe, sabendo que Deus já me chamou pelo nome? Deus vai até você, meu irmão, minha irmã, porque Ele quer contar com você, porque Ele precisa de você. Que nessa manhã o Espírito do Senhor seja derramado sobre você, para te libertar de todo orgulho, de toda vaidade, toda soberba, de tudo aquilo que te afasta do Senhor, para que você tenha a humildade de se abandonar nas mãos do Senhor. Tome a decisão, siga, faça a vontade de Deus. Em qualquer área da sua vida, repito, você que já vive a sua vocação ou você que ainda está pensando em como seguir essa direção. De qualquer forma, façamos a vontade de Deus. Que seja feita, Senhor, a vossa vontade.
Que o Espírito Santo seja derramado poderosamente sobre nós, nos iluminando, nos mostrando a direção para que possamos ser fiéis ao nosso Deus e cumprir a sua vontade em nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui hoje na oração da manhã. Não esqueça de dar o seu like aqui, compartilhar também esse programa com outras pessoas para que mais pessoas venham beber da palavra de Deus, da graça de Deus. Você que foi tocado por essa palavra, deixe aqui nos comentários também como foi essa palavra para você. E você pode também escrever aqui nos comentários que seja feita, Senhor, a sua vontade, ou eu quero, Senhor, fazer a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade. Deixe seus comentários aqui, seu comentário é muito importante, por aqui também esse programa aqui chegue em outras pessoas, seja uma testemunha do amor de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus provocou no seu coração nessa manhã, amém? Logo mais à tarde temos aqui o Terço da Misericórdia, à noite temos grupo de oração no Fonseca, às 20 horas, você pode participar conosco e as inscrições para o Seja Luz estão abertas. Faça sua inscrição, dê esse passo na fé, esse passo de ousadia e deixa o Senhor fazer o restante, amém? Até amanhã, a gente volta aqui com a oração da manhã às 9 horas, eu espero por você. Fique com Deus.